Bem-vindos a mais um episódio do EntreVIPcast. Estamos na 11ª edição e a convidada de hoje é a médica endocrinologia e nutrologia, doutora Keila Ferreira. E o motivo da sua visita aqui hoje é porque o dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial do Diabetes, né? Eu tenho um sobrinho que tem diabetes tipo 2, eu tenho meu pai, diabetes tipo 1, tem meu pai que é diabetes tipo 2. E eu acredito que tem muitos casos, né, nas famílias também, e é um problema que tem que ser falado, né, uma doença que ela precisa ser falada, que ela precisa ser discutida, precisa também ser prevenida. Bem-vinda, doutora Keila. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra a senhora estar aqui. Obrigada. Doutora, vamos, né? Você tem duas especialidades na endocrinologia e nutrologia, mas eu quero focar hoje somente no diabetes, tá? Mas primeiro eu quero que você explique para as pessoas o que é diabetes e como ela afeta o organismo. Bem, o diabetes, ele é considerado uma doença crônica, tá? Tem um índice cada vez mais aumentado, só para você ter uma ideia aí, né? De 2020 até agora, né, 2023, houve um aumento de quase 7% de pacientes diabéticos. O diabetes, ela é uma doença que é decorrente ao quê? Ao aumento da glicose na corrente sanguínea. A glicose, o carboidrato, ele é necessário para a nossa manutenção, o que nos dá energia, o que faz a gente pensar, o que faz correr, o coração bater, é a glicose, é a primeira fonte, né, de energia para o corpo. Só que ela não pode ficar no sangue, ela tem que ir para as células. E quem faz esse transporte da glicose para as células é um hormônio chamado insulina. Quando eu tenho alguma alteração nessa insulina, ou seja, ele é produzido no pâncreas, que é um órgão que fica perto do fígado, e aí ele tem essa produção lá no pâncreas. Então, quando eu tenho uma alteração nas células do pâncreas, ou seja, esse pâncreas não produz essa insulina, ou quando eu tenho uma resistência a essa insulina, que não vai captar essa glicose para as células, eu aumento essa glicose no sangue, chamada hiperglicemia. E aí eu tenho o diagnóstico de diabetes. E a gente ouve muito falar, né, dos tipos de diabetes. Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? E tem também a diabetes gestacional. A senhora consegue descrever, assim, resumir um pouquinho de cada uma para a gente? Na verdade, temos alguns tipos de diabetes, não somente essas classificações, tá? Mas a gente acaba realmente que a maioria dos casos é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, e hoje nós temos um aumento do diabetes gestacional. Existe um diabetes MOD, tipo 1, tipo 2, 3, que é genético, que é mais raro, mas também, só para você entender, que também são vários casos. O que é o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, 90% dos casos acontece na infância. Geralmente a partir dos 3 anos, 7 anos de idade, mais jovens também na adolescência e em casos mais raros, até os 30 anos de idade. Esse diabetes é decorrente a uma alteração de imunidade. Como eu falei, o pâncreas, ele é um órgão, parece uma salsichazinha, fica localizada, né, um pouquinho atrás do fígado e tem a sua produção pelas células beta da insulina. Existem alguns anticorpos que acabam destruindo essas células. Quando esses anticorpos destroem as células, eu não tenho produção de insulina. Então, eu tenho é o chamado tipo 1. Então, o tratamento dele é insulina desde o início, porque o que ele está faltando é a insulina. O tipo 2 o maior número de casos de diabetes é o tipo 2, certo? Muitas vezes as pessoas acham que é o tipo 1, não é o tipo 2. 90% dos casos de diabetes é classificado como tipo 2. Há um tempo atrás chamava diabetes
insulino não dependente, ou seja, que não dependia de insulina, essa classificação hoje não existe mais. Ele é decorrente ao quê? A resistência insulínica. O que é isso? O meu pâncreas produz insulina, mas pelo aumento de carboidrato, de açúcar que chega nesse sangue, é como se ele tivesse uma sobrecarga de trabalho. E aí eu tenho a insulina, só que a insulina não é capaz de captar essa glicemia. E aí o que acontece? Eu tenho um pâncreas que eu brinco muito com meus pacientes, preguiçoso, né? Ele está ali produzindo a insulina, só que aquela insulina ela não trabalha corretamente. Então eu tenho o diabetes tipo 2, porque inicialmente eu não preciso de insulina para tratar. Geralmente são medicações. E o diabetes gestacional é aquele diabetes que pode ser, é até importante, tá? Vocês ficarem atentos aí, porque o diabetes gestacional pode ser transitório, mas também ele pode ser definitivo. Toda gestante, principalmente no terceiro trimestre, ela tem que fazer um exame. A gente, normalmente, em pré-natal, faz um exame de glicemia logo no início. Se essa glicemia ela estiver acima de 83, é diferente para quem não é diabetes, tá? Mas para quem está grávida, uma glicemia já alterada de 83, a gente faz um novo exame. E se confirmar o diabetes gestacional, a gente faz esse tratamento. Então, pode ser decorrente. Muitas vezes, o tratamento do diabetes gestacional não precisa nem medicar. É mudança de hábito de vida. Depende muito. E como faz para a gestante diminuir o risco para não ter diabetes gestacional? O ideal seria uma gravidez planejada. Né? O que seria uma gravidez planejada? Manter já um peso e uma atividade física. Qual é a principal causa do diabetes tipo 2? Como eu falei, resistência insulínica. E qual é a principal causa da resistência insulínica? Sedentarismo, obesidade. O diabetes tipo 2, ele acomete geralmente acima de 50 anos. Mas o que a gente tem visto ultimamente? Crianças, adolescentes obesos com diabetes tipo 2, que era comum tipo 1. Pessoas mais Mas através novas. de um exame de sangue a gente consegue saber, tipo assim, estou pré-diabética, então eu tenho que me cuidar para não adquirir um diabetes tipo 2. Sim. Né? O que acontece? Todo paciente que está acima do peso, que é sedentarismo, que tem uma ingesta de carboidrato, né, massas, principalmente as farinhas refinadas, os açúcares brancos, né, bolacha recheada, salgadinhos, né, todas essas guloseimas que cada vez mais têm avançado, né? E por isso que hoje o Brasil se tornou o terceiro país com maior número de obesidade e diabetes, chegando perto dos Estados Unidos. Decorrente ao tipo de alimentação hoje que piorou completamente. Então, mulheres que têm ovários policísticos, tá? Então, a mulher que já fala, eu tenho um ovário policístico, ela já tem resistência insulínica. Aí, o que a gente faz? Esse paciente, ele vai fazer o exame, né? Normalmente, a gente faz exames laboratoriais e verifica a glicemia. A gente tem que avaliar a glicemia em jejum. A gente tem que avaliar a glicemia 2 horas após uma carga de carboidrato. E a gente ainda avalia a glicemia chamada hemoglobina glicada, que é um exame que vai determinar exatamente a captação dessa glicose pela hemoglobina, que avalia durante 3 meses, né? Uma memória importante quanto a isso. O que é uma glicemia normal? Uma glicemia normal, o ideal é que, os valores de referências laboratoriais, eles falam que seria abaixo de 99. Como nutrologia, aí eu não tenho como não tem como, porque aí eu trabalho dessa forma. Eu oriento sempre menor que 90. Esse seria aquela pessoa que tem uma glicemia controlada. O ideal, menor que 80. Menor, certo? Aí eu avalio esse paciente. Se ele tem uma glicemia alterada até 110, até 125 em jejum, esse paciente é pré-diabético, certo? Se ele tem uma hemoglobina glicada
maior que 5,7 até 6,4, pré-diabético. E quando pode dar uma hipo ou uma... Aí o que acontece? Aí o que é diabetes? Diabetes é um diagnóstico laboratorial, certo? Como Sim. que eu sei que o paciente ele tem diabetes? Ele vai medir a glicemia e a glicemia dele vai estar maior ou igual a 126. Então, 126, eu vou e faço um novo exame com a glicada. 6,5 acima, diabetes. Ou então ele está lá, vai lá no postinho e pede para medir a glicemia em jejum, ou então comeu, não importa o horário. Ele mediu a glicemia, aquela ponta de dedo, mediu lá e deu 200, acima de 200, diabetes. Aí eu tenho que investigar. E tem alguns sintomas, doutora? Tipo assim, estou sentindo algum tipo de sintoma, pode ser diabetes. Sim. Sem fazer o exame, a gente já pode desconfiar como? O que a gente observa? Você falou, antes de responder os sintomas, a hipoglicemia é quando é menor que 70. E aí, esse paciente com hipoglicemia, eu também tenho que pensar em diabetes ou também fazer outras investigações, porque não é comum. Geralmente, o que esse paciente ele apresenta? O tipo 1, ele é bem clássico daquele paciente bem magro, fala que está com muita fome, come e não engorda, muita sede, e ele vai ao banheiro fazer xixi várias vezes, principalmente à noite. A noite não foi feita para fazer xixi, é para dormir. Aquele paciente que fala, eu acordo várias vezes à noite para fazer xixi, alerta, eu tenho que investigar, certo? Aquele paciente que sente indisposição, E o tipo xixi 2, sai com formiguinha, porque fala que quando está diabético, sai que parece as formiguinhas. O rim, ele filtra o sangue e ele não deixa passar o açúcar para a urina. Então, a urina tem que estar 0 de açúcar. Quando eu tenho uma glicemia acima de 200, o rim, o que ele faz? Ele fala, olha, o corpo não pode manter. Ele tenta ajudar. Sim. E aí, ele começa a liberar açúcar. Quanto mais ele libera açúcar, aquele xixi que não tinha açúcar, ele realmente atrai alguns insetos, e um deles é a formiga. Muitas mães observam isso, olha, a criança, eu estou percebendo que faz xixi junto a açúcar, formiguinhas. A gente tem que estar avaliando, aí a gente vai investigando outras coisas. Não, ele fica mais irritado. E assim, normalmente também não tem sintomas iniciais. Se for criança, tem um diagnóstico após uma infecção. Uma criança começou a ter um quadro infeccioso de infecção de urina, né? Um quadro gripal recorrente, e aí na hora que vai tratar, por causa do estresse, e aí eu gostaria de abrir também um parênteses aqui, sobre a questão do diabetes emocional, que não existe diabetes emocional. Às vezes as pessoas falam, não, meu diabetes é só emocional. Quando eu estou, né, emocionada, estressada, ansiosa, angustiada, triste, o meu diabetes, eu tenho diabetes. Não. O diabetes, como eu falei, ele tem uma alteração fisiológica. No entanto, o hormônio do estresse, o cortisol, a adrenalina, ela estimula a liberação de açúcar no sangue. Então, normalmente, nós temos mesmo aquelas pacientes com quadro de ansiedade que a gente que fala, por que o diabetes dela não está controlado? Eu tenho que controlar a ansiedade dela. Eu tenho que controlar. O estresse e a saúde mental pode afetar. Pode interferir no diabetes, mas não causa o diabetes. Sim, entendeu? Na pessoa que já tem diabetes, né? Que causa, exatamente. Inclusive, depois da pandemia, houve um número assim, quase 16% de aumento de diabetes tipo 1 e tipo 2. Por quê, doutora? Porque o COVID, ele gerou estresse. Como eu falei, o tipo 1, ele é um diabetes com alteração de imunidade. Então, anticorpos contra células beta lá do pâncreas. Então, estudos ainda, né, não tem nada ainda confirmado em estudos científicos, mas já tem muitas pesquisas mostrando que o estresse decorrente ao COVID
causou exatamente as doenças autoimunes, não é só diabetes, são outras doenças também, hipotiroidismo, lúpus, são doenças que até então a pessoa tem um anticorpo, mas aquele anticorpo não foi manifestado contra aquelas células, mas por causa do Covid. Além do mais, o tipo 2, a principal causa do aumento é que um dos tratamentos para o Covid foi corticoide. Então, houve um aumento muito grande do uso de corticoide. Como eu falei, então o medicamento também pode... Interfere também. Um dos que mais interfere é o uso do corticoide. Porque o corticoide, como eu falei, ele aumenta o açúcar nesse sangue. E aí, o que acontece? Eu preciso de insulina, resistência à insulina, e aí eu começo a desencadear. Muitos pacientes chegam com diagnóstico de diabetes, e aí, quando a gente vai investigar o porquê, ele fez uso, não é um uso curto de tempo, mas é um uso principalmente maior que 2 semanas, 14 dias. Além desses fatores de riscos que você falou aí, tem mais alguns? E assim, como a gente pode reduzir esses riscos para não ter diabetes? Como o tipo 1, a gente não tem como mudar a nossa genética. A hereditariedade, a autoimunidade, não tem como. Mas, assim, o tipo 2, que é a maior incidência, né? 90%, como eu falei, dos casos de diabetes, eu tenho que manter peso, atividade física, alimentação mais regrada possível. E é isso que a gente tem que fazer esse controle. Porque não adianta eu chegar e entrar só com medicação, porque existem as medicações que elas vão o quê? Elas vão melhorar a secreção de insulina, a sensibilidade à insulina, a absorção de glicose. No entanto, eu ainda também costumo, quem é paciente meu sabe disso, eu falo assim, não adianta eu dar uma vitamina para o meu insulina, né? Eu coloco assim, fazendo um paradoxo da vitamina, se eu não descanso. Então, se você está cansada, passa o dia inteiro sobrecarregada e não tem um tempo de descanso, não adianta você tomar vitamina. Vou tomar uma vitamina aqui para me dar força, para me dar ânimo. Não vai resolver. No início é paliativo. O seu corpo ele precisa aprender a descansar. E como que eu aprendo a descansar? Nesse caso, é diminuir mesmo a ingestão de carboidrato. Principalmente porque nós temos os carboidratos cada vez mais com índice glicêmico. O que é um carboidrato com índice glicêmico alto? É a quantidade de açúcar que chega naquele sangue, no sangue. O exemplo é o açúcar branco. Ele tem índice glicêmico altíssimo, ou seja, ele precisa de muita insulina. Então, se ele precisa de muita insulina, você consegue entender que o corpo vai ter que trabalhar mais. Salgadinhos, que tem bolachas recheadas, a própria farinha branca, os refinados. E aí a gente consegue avaliar quanto a isso. Há alguns anos atrás, sempre falava assim, tudo que vem debaixo da terra, o diabético não pode comer. Só pode comer o que vai acima da terra. Aí eu brinco, cuidado com o que vai acima da terra, que é salgadinho, que é doce, que é açúcar. Então, é preferível, eu vou dar o exemplo da mandioca. A mandioca, ela tem um índice glicêmico moderado. Ou seja, ele tem uma quantidade de açúcar até, né, uma quantidade bem relevante, ok. No entanto, quando esse paciente que é diabético, ele associa a mandioca, que é rica em fibra, que está cheio de fiapinho ali, é fibra, com uma proteína, um ovo, um frango bom, eu faço uma combinação excelente porque a proteína diminui esse índice glicêmico. Diferente, por exemplo, de comer, por exemplo, um pão com manteiga, que eu tenho uma farinha de trigo, a gordura, e aí o que acontece? Quando você come um pão com manteiga, daqui 1 hora, 2 horas, você está o quê? Com fome. Então, você tem aquele ciclo de toda hora estar beliscando. Mas quando você come um carboidrato, uma batata doce, uma mandioca, tá? Um inhame, um cuscuz sem açúcar, com uma proteína, cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo, cuscuz com frango, né? O que a pessoa fica? Saciada. Então, se ela fica saciada,
ela não come tanto. O diabetes tipo 2, essa questão de comer de 3 em 3 horas por diabético é perigoso. Porque, como eu falei, como é uma resistência insulínica, é preferível esse paciente ficar um período maior sem comer, jejum intermitente, lógico, tudo direcionado pelo médico, para melhorar essa sensibilidade da insulina. Por isso que todos os pacientes hoje, geralmente acima do peso, um dos exames que a gente solicita é a insulina, que até então não era solicitado anteriormente. Porque o que acontecia? Você pegava um paciente obeso, media a glicemia, estava normal. Verificava a glicemia glicada, estava normal. E ele falava, pronto, eu não sou diabético, eu posso comer de tudo. E você verificava exatamente sinais. Por exemplo, o pescoço ficou escuro, isso chama acantose nigrans, isso é resistência insulínica. Pescoço escuro, axila escura, virilha escura, é sinal de resistência insulínica. Então, hoje a gente faz o quê? Verifica a insulina. Aí, quando você olha, a insulina está o quê? Lá, elevado. E esse paciente que até então não é diabético, eu chego e falo com ele, você tem todos os critérios para ser pré-diabético. E aí, interessante, viu? Esse da axila, aqui da manchinha no pescoço, engraçado que a gente observa isso nas pessoas. E as pessoas acham que é o calor, tem acham que é desodorante. Esfrega. Tô com a mancha aqui, não tô lavando. Eu tentei esfregar, mas não tira, fica. Aí a gente fala, isso aqui é uma resistência insulínica. Vamos procurar um especialista, né, gente? Tem que avaliar. Tem que avaliar mesmo. E falando um pouco da diabetes na infância, doutora, né? Como é que essas mães pâncreas devem lidar com isso? Né? Porque são muitas variações de glicemia nessa idade, tem a fase de crescimento, deve ser um momento muito difícil, né? O diagnóstico de diabetes tipo 1, né, na infância é assustador, né? Porque até então ele está totalmente descontrolado. Esse pacientezinho tem um risco de desidratação, ter uma complicação que a gente chama cetoacidose, ou seja, é como se o sangue ficasse tão ácido que ele começa a ter insuficiência respiratória. Então, o risco de complicação de morte é realmente alto. Então, para a gente fazer esse controle. Então, o tratamento, ele é o quê? É a insulina. Já iniciei a insulina. Aí vem outra questão. Essa mãezinha assustada, como é que vai aplicar a insulina? Porque na hora que fala que é a agulha, né? Porque até então a insulina, ela fez em 2021 100 anos de descoberta da insulina. Foi um grande avanço, porque até então o diagnóstico de diabetes era morte. Como é que iria fazer? E assim, foram feitas várias pesquisas de insulina inalatória, de insulina oral, mas ainda não teve esse tratamento eficaz. Então, a insulina, ela é injetável no subcutâneo, no braço, na barriga, na perna. Então, a gente tem que primeiro ensinar essa mãe a aplicar a quantidade correta. Meu Deus, a criança que tem pavor de agulha. Agulha, entendeu? A insulina em si, ela não dói. Mas existe a questão do medo mesmo por ter a agulha. Por ter agulha. Então, assim, e fora que no início do tratamento é necessário verificar essa glicemia constantemente, porque tem um risco de hipoglicemia também, como eu falei, menor que 70, aí tem risco de crise convulsiva, né, de agitação, e essa mãe fica desesperada. A gente orienta a mãe que essa mãe tem que medir essa glicemia antes das refeições, depois das refeições, de madrugada, a criancinha está lá dormindo, tá? E, inclusive, eu quero fazer um alerta para as mães, né? Quem é diabético, de uma certa forma, às vezes eu pergunto como é que está a noite, está acordando com hipoglicemia ou não. Principalmente as mães, ficam atentos se as crianças estão tendo pesadelo, tá? Então, aquela criança que acorda gritando, dizendo que está com pesadelo, suando, verifica a glicemia, porque é um sinal de hipo. Minha irmã não sabe nem o que é dormir mais. Na madrugada, o tempo inteiro levantando para ver como é que tá. Aí, quando controla a glicemia, normalmente controlou. Então, pesadelo pode alterar. Pesadelo, né? É um sinal de hipoglicemia. Se a criança brincar muito, tipo assim, correr, jogar muita bola, também
tem alteração ali quando faz muita atividade física? Sim, sim. A atividade física, por se isso... fica nervosa, se passa nervoso. O nervoso é como eu te falei. É o estresse. É o estresse. Então, nervoso, ansiedade, doenças, né? A paciente, por isso que a gente olha, paciente alterou a glicemia, a gente pede, vamos verificar se tem infecção de urina, se tem algum quadro de infecção, o que aconteceu, né? Teve alguma mudança de hábito na escolinha, alguma coisa, fique atento quanto a isso, porque pode acontecer dessa forma, certo? E a gente tem que estar verificando. Os pesadelos é um sinal de hipoglicemia. Fique atento à hipoglicemia. Todas as vezes que a pessoa ela tiver hipoglicemia, eu sempre falo assim, é o único momento em que o paciente diabético pode comer o açúcar, né? Porque ele precisa do açúcar rápido. Então, é o melzinho, ou é a água com açúcar, ou então um suco com açúcar, naquele momento, para uma refeição, porque eu preciso aumentar essa glicemia. O músculo, Dani, ele utiliza glicose, a gente precisa, para fazer uma atividade física, musculação, eu preciso de energia para trabalhar essa questão do músculo. E olha que interessante, quando eu faço a atividade física, inicialmente eu não preciso de maior quantidade de açúcar, a glicemia sobe. Quando eu estou praticando atividade física. Mas quando eu termino a atividade física, o que ela faz? Ela desce. Então, aí muitos chegam, a gente sempre orienta isso. Antes da atividade física, uma refeição legal, vai aumentar durante a atividade física, para na hora que baixar, não ter a hipoglicemia. Também todo direcionado. E falando em refeição, né? Porque assim, eu vejo que minha irmã mesmo, ela segue uma cartela de carboidratos, faz contagem dos carboidratos, é o dia todo controlando a alimentação dele, pesa ainda, né, para ver, bota na balança. Hoje ela domina isso, né? Até ajuda as mães pâncreas no grupo do WhatsApp, como eu te falei. Mas é preciso muito estudo, doutora, e nem todas as mães conseguem, né? Tem mães que não têm recurso, que não têm... como a gente mesmo falou sobre isso, né? Que às vezes não tem nem a leitura, né? Como é que faz para controlar a diabetes de um filho? Nós temos, no caso aí, a insulina... Não tem um método mais fácil? Não tem. Porque assim, nós temos alguns tipos de insulina. As insulinas mais antigas, a insulina que a gente chama basal, que é a NPH, que ela é intermediária, né? Ela tem uma ação aí de 8 a 12 horas, e a gente precisa da insulina regular, que é a insulina rápida. Nós temos no mercado os análogos de insulina, que tem uma ação maior, por exemplo, a glargina, né, Lantus, que tem uma duração de 12 a 24 horas, e a gente tem as ultra rápidos. Para o nosso corpo, o melhor seria essas insulinas análogos, mas infelizmente ainda tem um custo mais elevado. Qual é a melhor forma de tratar o diabetes? É exatamente contagem de carboidratos. Por quê? Essa questão de limitar. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Imagine para uma criança, imagine para um adolescente, o que a gente faz? A gente verifica a necessidade basal da insulina que ele precisa, a gente faz a conta através do peso desse paciente e a gente prescreve de acordo a essa necessidade. No entanto, ele vai necessitar, às vezes, de uma quantidade maior. Ele comeu um pouquinho a mais hoje, ele está com desejo de comer algo diferente. Então, para eu saber de quanto de insulina eu vou aplicar, eu tenho que saber quanto de carboidrato ele vai comer. Não é fácil. Tem que reeducar e, infelizmente, né, crianças é a mãe que tem que aprender. E a gente tem uma dificuldade muito, muito grande, porque envolve a questão mesmo educacional. E o que acontece se essa mãe não segue direitinho? O que pode acontecer com essa criança? O que acontece? Ou eu posso dar uma quantidade grande de insulina, e aí eu tenho a hipoglicemia. A maior complicação da hipoglicemia é lesão cerebral. Ou eu posso estar dando uma quantidade insuficiente de insulina,
e essa glicemia ela mantém-se alta, e aí eu tenho as complicações do diabetes. Eu brinco assim, diabetes, ele não alisa, ele judia mesmo, certo? Então, qual é o problema do diabetes? São as complicações. Principal causa hoje, junto com a hipertensão, de insuficiência renal é o diabetes. Há uns 10 anos atrás, o diabetes, na insuficiência renal, ele estava em terceiro lugar. Hoje ele está em segundo lugar. Então, a gente vê o paciente fazendo diálise com problema renal, diabetes. A gente já investiga, é diabético ou hipertenso. Pacientes que têm alterações, catarata, lesões oculares, cegueira, o diabetes também causa. Porque esse excesso de sangue no vaso, esse excesso de glicose no sangue, ele deixa, vou falar de uma forma mais popular, o sangue grosso, como as pessoas falam. E quando eu tenho esse sangue grosso, a dificuldade circulatória, ela fica prejudicada. Então, eu tenho um trabalho cardíaco maior, eu tenho uma obstrução das coronárias, eu tenho uma obstrução das artérias cerebrais. Então, só por ser diabético, eu tenho 4 vezes maior chance de ter um infarto, de ter um AVC, de ficar cego, de ter uma amputação, porque os nervos são comprometidos. E aí eu tenho uma cicatrização mais demorada. Eu sempre falo, pacientes que são diabéticos, por favor, avaliem os pés pelo menos uma vez por semana. Peça alguém para olhar, olha aqui meu pé, vê se tem frieira, não cuidado para cortar a unha para não deixar encravada. E fazer a unha com alicate, né? Como Pois é. Eu citei aqui que a mãe de uma amiga minha, a manicure, tirou um bife ali do dedão e dali já amputou o pé, já amputou a perna. E por que acontece isso? Um sanguinho que sai ali daquele bife pode acontecer de amputar o pé de um diabético? Porque é exatamente isso. Como eu tenho uma neuropatia, o que é a neuropatia? Os nervos, eles vão ficar comprometidos. É aquele paciente que não sente dor. Ele pisou numa pedra, num pau, machucou, nem sentiu dor, porque o diabetes causa essa sensação. Aquele paciente vai falar assim, eu tenho um calor no pé que não para, é como se eu estivesse andando em areia, que não melhora. E aí, ele começa a ter o quê? A diminuição da sensibilidade. Então, ele tem uma lesão, que ele não sente dor, demora a cicatrizar, infecciona, e como ali a perfusão sanguínea está comprometida, como eu falei, né, o sangue está ali comprometido, eu começo a ter a chamada isquemia, ou seja, a ausência de sangue naquele local. E aquilo causa morte. Então, aí a gente vai avaliar, aí amputa. Vai amputar até a altura que tem a irrigação. Muitas vezes é uma lesão no dedo e teve que amputar o pé todo. Às vezes uma lesão no pé, teve que amputar a perna. Esse é o chamado pé diabético, é uma das complicações que a gente tem mais teme no paciente diabético. A gente preocupa muito com isso. Um pacientezinho meu, ele estava com bicho de porco, e ele foi lá e pegou o alicate e tirou o bicho de porco, achou que estava tudo bem. E aí, a lesão, e não contou, né? Fica assim, tá tudo bem. Quando foi observar, já estava com a lesão crônica e também teve que amputar o pé. Então, diabético, tem que avaliar o pé. Cuidado ao cortar as unhas, certo? Cuidado com lesões. Inclusive, para comprar sapato no paciente diabético, tem que ser à tarde, certo? Não compre sapatos, sandálias pela manhã. Porque pela manhã o pé está o quê? Mais desinchada, acordou, está tudo bem. Com o decorrer do dia, a gente tem uma retenção. E aí, o que acontece? O pé alarga. Aí, aquele sapato que de manhã estava ótimo, no final do dia ele está o quê? Apertado. Então, na hora que for comprar sapato, sandália, sempre no final do dia. E o diabético tipo 2, se ele fizer uma alimentação certinha, né, atividade física também, está ali seguindo a vida, tudo controladinha, é verdade que pode acontecer de suspender a medicação? Sim. Quando eu falo diabetes, tem cura? Diabetes tipo 1, não. O diabetes tipo 2, sim.
O pré-diabético, como eu falei, que é aquele paciente que a gente já avalia e fala, olha, você está pré-diabético, com risco de se tornar diabético, a primeira coisa que a gente faz é a orientação de alimentação e atividade física. A gente nem inicia a medicação, é muito raro iniciar a medicação. Se ele não conseguir manter, né, atividade física, alimentação, aí a gente pensa em medicação. E muitas vezes o paciente ele é diabético tipo 2, que já tem uma alimentação totalmente controlada, saudável, com atividade física, né, emagreceu, está com peso ideal, massa muscular aumentado, a gente vai verificar que o paciente não é mais diabético mesmo. É um paciente, não é que assim, fica difícil a gente falar que não é mais diabético. É um paciente diabético tão controlado que não há necessidade de ser medicado. Por quê? Lembrem sempre, diabetes tipo 2 é resistência à insulina. Então, se eu melhoro essa insulina, que o pâncreas continua produzindo. Da mesma forma que aquele paciente diabetes tipo 2, que já está com medicações orais na quantidade máxima, às vezes vai para a insulina. Por quê? Porque ele não segue todo o controle. Ah, doutora, o que é que eu faço? Eu uso os remédios direitinho. Eu falo, o remédio só não é o suficiente. Para o diabetes tipo 2, não. Diabetes tipo 2 tem que ter mudança de hábito de vida. Meu pai, sendo diabético tipo 2, eu posso adquirir? O diabetes tipo 2, ele é hereditário. Mas também... o filho pode ter diabetes tipo 1 ou tipo 2? Não. O diabetes tipo 1, ele pode ter uma hereditariedade menor, tá certo? Então, normalmente, principalmente assim, em gerações de primeiro grau, tá? Pai, irmãos, pode ser que aconteça. Mas quando eu penso em hereditariedade mesmo, de maior risco de adquirir de forma, é o tipo 2. Isso é importante falar, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, não, doutora, eu tenho diabetes aquele mais levinho, eu tenho aquele que não é tão grave. E eu falo, qual é esse que eu não conheço? Então, é que eles acreditam por não usar insulina, que é um diabetes mais leve. E não é. Porque para aquele paciente, quando ele tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, significa que ele foi pré-diabético, muitas vezes não diagnosticado. E aí, o que acontece? Ele já começa a ter lesões renais, de retina, vasculares, antes do diagnóstico. Então, esse é um paciente que tem um risco de complicação altíssima. Um paciente que ele é diabetes tipo 1, a gente vai pedir, por exemplo, é necessário uma bateria de exame para evitar essas complicações. Função renal, a eletro do coração, os eletrólitos, né? E o exame de fundo de olho, né? O oftalmologista tem que avaliar para verificar se já tem lesão ocular. Quando o paciente é tipo 2, imediatamente ele tem que fazer esses exames. O tipo 1 não. O tipo 1 a gente espera pelo menos 5 anos para saber se tem ou não a lesão. Só para vocês entenderem que não existe diabetes levezinho. Existe diabetes. E quando acontece da criança já nascer diabético? Por qual motivo? Porque assim, aqui em Caxité tem uma mãe pâncreas, né? Assim, e o filho dela, né, com 1 ano de idade, ela descobriu diabetes. E aí, quando ela teve o segundo, aí ela, né, nem chegou a ter, o menino nem chegou a fazer 1 ano, e ela já teve o diagnóstico. Já teve o diagnóstico. Que os 2 filhos são sem ter caso nenhum na família. Essas aí alterações, como eu falei, de anticorpos, certo? Provavelmente, como são os 2 irmãos, tem um fator hereditário, sim, de autoimunidade. Normalmente, o diabetes tipo 1, a gente sempre investiga outras doenças autoimunes. E autoimune, doenças autoimunes, é quando o seu sistema de defesa ele está comprometido. Mesmo que fale assim, não tem nenhum caso na família. Mas aí é importante investigar, avaliar essa questão do pai, da mãe, a genética dele, de qualquer forma, para avaliar. É muito raro ter um diagnóstico de diabetes menor de 3 anos, mas pode acontecer. É muito raro a gente fazer diagnóstico de diabetes, como eu falei, com bebê menor de 1 ano. Mas raro não significa impossível, né? Alguns casos, são os casos, aí eu costumo falar, são os casos mais complicados. Mais complicados. São os mais complicados. Imagina um bebezinho
que está amamentando, e aí que o próprio leite materno, a introdução de alimentos no desenvolvimento, porque isso compromete. Por quê? Insulina, ele estimula crescimento. É importante lembrar, porque é um hormônio. Como é que a gente sabe que um paciente diabético, no caso da adolescente, criança, ele está estável? É aquele paciente que lembra que eu te falei? Começou a emagrecer, perder peso, aí ele começa o quê? Engordar, estabilizar. Porque a insulina é um hormônio que engorda, entendeu? É um hormônio que engorda, ele que faz a criança crescer. Por isso que é importante eu controlar esse diabetes, principalmente na infância, na puberdade, porque ele vai ter retardo de crescimento, de desenvolvimento, se não tiver um controle adequado. Atraso menstrual nas meninas, as meninas entram geralmente em puberdade mais tardia, né? Menstruam mais tardio, então decorrente a esse controle. Então a gente tem que realmente orientar, mas realmente o diabetes tipo 1 em criança não é fácil. E muitas vezes, tá? Lembrando, existe um período do diabetes, que é aquele que a mãe teve o diagnóstico, a mãe enlouqueceu e ficou sem dormir, mas depois de uma hora para outra, a criança ficou tão bem, com aquela dose de insulina, e ficou excelente. Isso é chamado fase de lua de mel. Ou seja, essa fase, por quê? A criança não tinha mais insulina, e aí, na hora que produz a insulina, é como se o corpo fizesse assim, ai, que delícia. E aí ele mantém. Então, essa fase de lua de mel, ela pode ter uma duração de até 2 anos. É importante lembrar, porque muitas vezes a mãe se sente culpada quando tem uma alteração. Sim. Poxa, estava tão bonitinho, não mudei nada, a quantidade de insulina. O que foi que aconteceu com a criança? Que a criança começou a descontrolar de novo, a glicemia aumentou e teve que aumentar. Foi o quê? Foi exatamente isso. Ele estava indo na fase de lua de mel, fase de lua de mel acabar. E a realidade vem no dia a dia. Sim. E aí a gente precisa ter todo esse controle. Ô, doutora, por exemplo, eu não observo meu filho, né? Assim, esses sintomas que você falou, de sentir sede e tal, tem mãe que está ali e não está percebendo. O que pode acontecer com a criança? A criança pode chegar a ter uma crise, né? Um desmaio, sei lá o quê. O que pode acontecer com essa criança se a mãe não souber através de sintomas, se não souber através de um exame de sangue? E caso aconteça isso, o que a mãe tem que fazer imediatamente? Pronto. Primeiro, eu tenho que observar o que é o passar mal dessa criança, né? É aquilo que eu falei. Às vezes, a criança ela não apresenta aqueles sintomas típicos. Emagrecimento, sede excessiva, né? Excesso de urina, mas pode chegar na hora do limite. Pode não acontecer isso. Sim. Mas pode ser que aquela criança, preste atenção na criança que começa a sentir dor abdominal recorrente, dor nas pernas recorrente, aquela moleza, certo? Fala que a visão está embaçada. Então, sintomas, às vezes, que são inespecíficos, é importante fazer um hemograma, verificar a glicemia para estar avaliando. Agora, normalmente, dentro da nossa realidade, o que acontece? Acontece uma criança com quadro de infecção, é aquela infecção que não melhora, um quadro de pneumonia, amigdalite, infecção de urina, e aí essa criança não melhora, quando vai verificar a glicemia está alta. E aí fala, epa, o que aconteceu aqui? Porque ali é um estresse, lembra? Doença é um estresse. Então, a própria doença, aquela lua de mel que muitas vezes não sabia, o que acontece? O estresse da doença desencadeia e aí eu tenho um diagnóstico, certo? Sempre ideal é que, pelo menos uma vez ao ano, faça os exames laboratoriais. Isso é de praxe, a glicemia em jejum. A partir de que idade a criança pode fazer exame laboratoriais? A partir de 1 ano de idade, essa criança ela já pode fazer de rotina esses exames. Eu demorei de fazer, minha filha. Falar, tá tudo bem, só foi É porque normalmente, até os 2 anos de idade, os pais eles costumam ter um acompanhamento pediátrico constante.
Então, a própria pediatra, ela direciona, ela vai verificar essa necessidade, né, dentro da própria avaliação. Por isso que é importante, né, ficar atento quanto a isso, Sim. né? Mas a gente já direciona que, né? E a senhora deu muitas dicas valiosas aqui, até de divisão embaçada, né? Dessas. Gente, é muita coisa. Você tá dando uma aula aqui. Eu espero que muita gente tenha conhecimento, né? Porque realmente é uma doença muito complicada. Muito. Eu falo assim, diabetes, eu uso o termo que as pessoas às vezes assustam, mas eu falo assim, diabetes não mata, mas judia. E essa judiação, essas complicações é que causa realmente é uma a morte, mudança de rotina, né? Todo um cuidado. E seus pacientes, doutora, eles têm acesso com facilidade das insulinas fornecidas pelo SUS? As insulinas fornecidas pelo SUS, a NPH, a regular, têm um acesso tranquilo, eles não falta, entendeu? Então, as próprias medicações hoje, o governo, ele tem em outubro do ano passado, isso foi assim um avanço muito importante, de estudos demonstraram, como eu falei, que uma das grandes complicações do diabetes são complicações circulares, cardíacas. E aí as medicações têm avançado. Então, medicações de alto custo hoje, ela se torna mais acessível para pacientes. Né? Então, a gente já verifica dessa forma em farmácias que têm um custo menor, que começa a incentivar. E eu creio que daqui a um tempo essas medicações também acabarão ficando na rede básica mesmo de farmácia popular, para que todos os pacientes eles consigam ter esse acesso. Isso é importante. Mas a gente observa também na atenção básica, nas próprias farmácias populares, medicações de uso gratuito, que a gente consegue ter um controle muito, muito, muito bom. A questão sempre, eu reforço, a questão maior do diabetes não é, principalmente tipo 2, não é medicação. Se eu tenho uma alimentação, uma atividade física continuada, com certeza eu vou ter um controle importante. Esse é o principal ponto no tratamento de diabetes. E uma criança que tem diabetes, qual a melhor atividade física para ela? É correr? Não, qualquer atividade. A atividade física para criança é sempre bem-vinda. Natação, ele pode fazer a natação, ele pode fazer bicicleta, ele pode jogar futebol. Ele não tem uma contraindicação. Uhum. O que a gente orienta, e a gente faz uma orientação bastante intensa com os cuidadores, com os pais, é a alimentação antes e após essa atividade física. É reconhecer sinais de hipoglicemia, né? Hiperglicemia. Quais são os sinais de uma hipoglicemia? É aquela sensação de moleza, com a sensação de desmaio, começa a suar muito, tá? A pessoa fica confusa, pode ter a crise convulsiva que quando estiver muito baixo. Então, na hora que você perceber que tem alguém dessa forma, procura lá, pega um suco com açúcar, pega um pouquinho de água com açúcar. Cuidado, às vezes, com bala, com algo que pode engasgar. Uhum. É preferível coloque na boca que ali, aí você vai observar que ela vai melhorando, ela vai melhorando, ela vai melhorando. Ou então, se você percebe que a criança, ela está mais agitada também, ela começa a ficar com aquela sensação de taquicardia, né, com aquela sensação também ofegante, aí a gente sempre fala, na dúvida, leva para a UPA. Porque lá vai verificar a glicemia, vai avaliar, às vezes o diagnóstico acontece lá. Verificou a glicemia, olha, ele é diabético? Não era diabético. Aí trata aquele momento, a glicemia, e geralmente encaminha para o endócrino para fazer esse diagnóstico correto e o tratamento específico. Aí você falou da hipo e da hiperglicemia. Quais são os sintomas que a criança pode ter? Geralmente é assim. Algumas crianças têm os sintomas muito similares, nessa sensação principalmente de fraqueza, de desmaio, certo? Um dos sinais diferenciados da hipoglicemia é a crise convulsiva. Ele começa a debater, né? E aí que a hiperglicemia normalmente é uma respiração mais rápida.
Aquela sensação, né, que a gente fala ventilatório dependente, que ele puxa o ar. Isso é um sinal bem característico de hiperglicemia, com risco de, como eu te falei, de cetoacidose, que é grave. Isso aí é UPA, tá? Para tratar, controlar quanto a isso. Para eu ter realmente confirmar, é a ponta de dedo. Chega lá, faz aquela ponta do dedo, verifica a glicemia e observa, certo? Quanto é que dá. Menor que 70, hipo, vai tratar com glicose, né? Maior que normalmente 200, hiperglicemia. Aí vai tratar com insulina. Muito bom. Tem um projeto de lei que até minha irmã me mandou hoje, que está sancionando na Câmara, que é um projeto que parece que vai tratar o deficiente como o diabético como deficiente. Tem esse projeto ainda que não foi, né, está tramitando, sancionado, né, quanto a isso, mas está tendo justamente por esses aumentos de casos de diabético e por considerar muitas vezes o diabético como deficiente, né? Porque há uma limitação de algumas atividades, ele tem que ter todo um direcionamento quanto a isso, na própria escola, merenda, o reconhecimento por parte dos cuidadores, professores, para identificar, né, essas crianças dessa forma. Aí ainda está nessa discussão para a gente avaliar quanto a isso. E até para a mãe ter mais direitos também, sim, né? Porque às vezes é muito caro um tratamento. Se a gente for pensar nesses tratamentos que tem, que são os melhores, ele tem alto custo. Os análogos de insulina, que são as insulinas mais parecidas com o corpo produzido, ele tem um alto custo. Algumas pessoas, elas conseguem, elas entram, né, com a solicitação pela DIRES, entregam, mas tem todo um critério para manter, né, para ser colocado. Então, assim, tem uma demanda muito grande, né? O ideal realmente seria essa acessibilidade para todos, sem passar por toda essa burocracia. Bacana. Tem alguma pergunta que eu não falei aqui, que você acha interessante passar isso para as pessoas? Eu acho que a gente acabou abordando, né, um pouquinho de tudo para conhecer realmente a questão do diabetes. Eu gostaria só de reforçar, né, para todos que realmente o diabetes ela é uma doença crônica, tá? E que a melhor forma de tratamento é a mudança de hábito de vida. Alimentação saudável, atividade física é necessária. À medida que a gente vai envelhecendo, há redução de massa muscular. E com isso eu acabo ficando mais enfraquecido, mais fraca mesmo de força muscular. Então o controle do diabetes fica mais difícil. Então é necessário essa abordagem logo desde o início, né? Criança saudável, adolescente saudável, adulto saudável, para o idoso se tornar saudável. Se é uma doença que tem um diagnóstico na fase adulta, né? O que eu tenho que tratar? Eu tenho que tentar evitá-la. Mas, infelizmente, a epidemiologia mostra esse aumento do diabetes mundialmente. E isso é decorrente do quê? E em gestante também está aumentando? Aumentando. Principalmente é o quê? É a alimentação. Nós hoje não comemos como nossos pais, nossos avós comiam. Nossa alimentação é totalmente mais rápida, né? É mais fácil desembalar, e a gente brinca, descasca mais, desembale menos, evitem refrigerantes, suquinhos de caixinha, salgadinhos, né? Alimentos industrializados, que são fáceis de adquirir, são mais palatáveis, ou seja, são gostosos, mas não são saudáveis. Então, quando eu faço toda essa mudança, e o tratamento é infância. O tratamento é na infância. Como eu te falei, você me falou que seu pai era diabético. Você me perguntou, eu tenho risco de ser diabética? O risco você tem, mas é você que determina se você vai ser diabética. Verdade. E é isso que é importante lembrar. Diabetes, tem hora que eu falo assim, o diabetes tipo 2, muitas vezes é uma opção. E aí é importante a gente repensar e analisar quanto a isso. Muito bom. Vocês que estão assistindo esse podcast, gente,
Compartilhe aí com os familiares, né, doutora? Compartilha até com as mães pâncreas para entender um pouquinho mais, que foi maravilhosa essa entrevista, extremamente enriquecedora. Obrigada. Muito obrigada, viu, doutora? Muito Eu mesmo. que agradeço aí, né, pelo convite, né, pela confiança. Eu acho aí. que deveria ter mais políticas públicas. Eu acho que a senhora tinha que estar aí em escolas, em muitos lugares, passando nessas informações para as pessoas, porque foi muito valiosa, muito mesmo. É importante a informação. Eu Muito. falo assim, quando o paciente, às vezes, ele chega para mim, já é diabético há muito tempo. Eu sempre pergunto, você sabe o que é diabetes? Tem quanto tempo você é diabetes? 20 anos, 10 anos. Mas você sabe o que é diabetes? Aí, o conceito que eu coloquei, é a glicose aumentada no sangue. Aí eu falo, mas você sabe exatamente o que causou o diabetes? Aí eu explico, e aí o paciente chega e entende. Porque mesmo eu falando aqui, né, sobre a mudança da alimentação, dentro do meu consultório, eu chego para o meu paciente, explico e mostro para ele que ele é responsável. Que não vai ser a medicação que ele vai tomar que vai ser o suficiente para controlar o diabetes. É ele que é o dono, né, da razão, da opção, da decisão. É necessário que a gente entenda que as nossas decisões, as nossas escolhas, determinam exatamente como é que vai estar a minha saúde daqui a 5, 10, 30 anos. Então, o diabetes, ela é uma doença que tem avançado, mas nós podemos fazer o quê? Podemos estagnar e, quem sabe, até reduzir essa incidência. Obrigada, Dani. Obrigada, doutora.